Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Da maior fábrica de bicicletas da Europa aos caiaques preferidos dos canoístas nos Jogos Olímpicos, o cluster do desporto foi lançado há um mês, mas há muito que dá cartas no panorama internacional. 70% de um volume de negócios de 270 milhões de euros diz respeito a vendas nos mercados externos. José Eduardo Carvalho, presidente da Associação Industrial Portuguesa, é o convidado deste jogo económico. Muito obrigado, José, pela presença neste jogo económico. E estávamos a falar em off que é uma enorme satisfação ao longo dos muitos programas que já fizemos do jogo económico. Trouxemos aqui uma série de empresas das mais variadas áreas ao nível daquilo que se denomina como a economia do desporto. E, finalmente, temos aqui um cluster das indústrias e tecnologias do desporto que vem agregar aquilo que melhor se faz nesta área em Portugal, já com um volume de negócios considerável, com um pendor exportador também muito, muito interessante. E eu pergunto, José, como é que surgiu a ideia e a necessidade de criar, então, este cluster? E com que objetivos? Bem, eu se calhar começava por definir o conceito de cluster para nós percebermos o contexto onde se enquadra todo este trabalho que foi feito e a motivação e a vontade que tem havido por parte daqueles que integraram o cluster. O cluster é entendido como uma organização, uma plataforma que integra empresas, universidades, associações empresariais, entidades públicas. Muito diversificada, não é? E que tem como objetivo desenvolver ações de eficiência coletiva e colaborativa de forma a potenciar a inovação, o crescimento, a internacionalização de um determinado setor. E este objetivo de criar clusters já vem de governos anteriores. Mas tem havido, neste momento, há uma estratégia europeia para dinamizar os clusters empresariais. Em Portugal nós temos 18 clusters constituídos, dos diversos setores, desde a petroquímica, o calçado, vestuário, etc., que têm uma importância muito grande na economia nacional. Portanto, emprega 1,8 milhões de trabalhadores, 50 mil milhões de volume de negócio, 20 mil milhões de volume de exportação. Portanto, tem já um peso significativo. Um peso muito grande. Porque é que começou a haver esta ideia de olhar para o cluster e para a fileira do desporto? Nós, em 2023, fizemos um projeto conjunto de internacionalização com 20 empresas destes setores. Foi um primeiro passo para perceber a dinâmica do setor. E a partir dali começámos a ver o potencial de crescimento que tem havido o potencial de crescimento que tem e aquilo que tem ocorrido nos anos mais recentes. Obrigou-nos a estudar o mercado e caracterizar o mercado. E tivemos acesso a um estudo da McKinsey. O estudo da McKinsey, que faz uma caracterização do mercado global, atinge valores do volume de negócios no mundo, na fileira do desporto, anda à volta de 520 mil milhões de euros. As exportações, o volume de negócios de todas as empresas portuguesas são 533 mil milhões. Para se ver a dimensão que existe neste mercado. E tem estado a crescer, depois do Covid, a taxas de 2 dígitos. Menos na Europa, cresceu 8%, na América do Norte 6%, mas na América do Sul cresceu 22% e na Ásia cresceu 12%. Um potencial tremendo, Portanto, potencial. Poderão perguntar, então o que é que está a motivar este crescimento? Diversas coisas. Em primeiro lugar, a adoção de estilos de vida mais saudável, não é? A percepção que existe que a atividade física impacta com o bem-estar e com a saúde, o aumento da prática desportiva, de competição, o aumento também da prática recreativa e dos jogos sociais. Tudo isto tem contribuído para duas coisas. Para o crescimento, para a procura de bens e serviços ligados ao desporto, ponto número 1. Ponto número 2, os gostos dos consumidores têm evoluído para consumir artigos
com algumas características ecológicas. E também isso Exato. tem motivado a haver um grande avanço no ponto de vista tecnológico e de inovação. E, portanto, após vermos esta caracterização, começámos a estudar o que é que vale o setor em Portugal. E o setor em Portugal, chegámos a duas conclusões. Em primeiro lugar, o volume do negócio são 2,8 mil milhões de euros. As primeiras estimativas que fizemos eram mais reduzidas. Tem um volume de exportação de 604 milhões de euros, mas, contrariamente a outros setores da atividade económica, tem um saldo comercial positivo, que é extremamente importante. Isto é, a incorporação de bens ou de artigos que podem motivar depois a exportação. Neste caso temos um saldo comercial positivo, o que não se passa nos setores. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi verificarmos que nós temos empresas líderes europeias e mundiais neste setor, o que infelizmente não se passa noutros setores. E Vou o dar alguns calçado exemplos. também, não é? E o calçado. Mas apesar do calçado ter uma incorporação muito forte, Certo. que depois condiciona o vale da exportação. Temos o maior fabricante, tal como há pouco disse, de correntes para bicicletas. O maior fabricante mundial. Temos a empresa líder, tal como disse, na produção de caiaques e de canoas de alto desempenho. Vimos a exibição agora nos Jogos Olímpicos. Temos a maior fábrica de montagem de bicicletas da Europa. Isto não se passa em setor nenhum da atividade económica em Portugal. Temos uma das empresas mais inovadoras para a introdução de elementos de proteína, de ovo e de leite na suplementação que é outra componente muito importante, a componente da alimentação. Uma componente extremamente e que está importante. a crescer muito também em Portugal. Temos as empresas que exportam relevado e que colocam o relevado nos maiores palcos Os desportivos. grandes palcos a do nível Real Madrid, mundial, é verdade. Uma empresa portuguesa Lá que está fez. o relevado. Temos uma cultivado em empresa que é Portugal. uma referência neste momento para a fabricação de raquetes em cortiça de paddle. Outra. É verdade, perante uma coisa destas, era muito difícil deixarmos perder esta oportunidade. Porque tanto mais que o Ministério da Economia, através do IAPMEI, lançou o reconhecimento oficial destes clusters. Os que já existiam e os emergentes. E com critérios extremamente rígidos. Isto é, 60% de tudo o que entra no consórcio tem de ser empresas. Quer dizer, não podemos ter instituições públicas ou não temos de ter universidades por um valor superior ao das empresas. Tem de ter um volume de exportação mínimo de 150 milhões de euros. E tem de estar formado, constituído legalmente antes da candidatura. Portanto, isto era difícil, em tão pouco tempo, num mês e meio, mobilizar empresas do norte a sul do país para entrar nesse cluster. Tanto mais que não era muito percepcionado em termos empresariais, ainda não é muito percepcionado as vantagens que existem na constituição destas organizações, mas foi possível. Portanto, foi possível. Criámos, com 60% das empresas do norte do país, 4 universidades, a Faculdade de Motricidade Humana, a Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior e a Universidade do Porto. Outras universidades vão entrar agora. Vão entrar agora, é o caso de Coimbra. E vão entrar numa segunda fase. Um autêntico plantel de luxo ao nível daquilo que é a indústria do desporto e aquilo que melhor se faz em Portugal neste domínio. Muito. Foi uma iniciativa boa e creio que vai ser um sucesso. Muito bem. Vamos alargar aqui um bocadinho a discussão ao nosso painel de comentadores, Luís. Temos de facto aqui uma indústria do desporto pujante e com grande margem de crescimento. Quão importante é esta diversificação do tecido económico em Portugal para esta variante do desporto que tem aqui um potencial em termos de capacidade de exportação que é enorme, como foi salientado? Sim, antes de mais agradecer a presença do Sr. Presidente da AIP e pela explicação que deu. Acho que é daquelas iniciativas que têm todo o valor, porque é um setor, Portugal já em si, e nós temos falado aqui várias vezes nisso, tem que procurar expandir, globalizar as suas marcas, porque nós, como mercado interno, não chega para segurar uma série de projetos, sobretudo se forem para ser ambiciosos.
E julgo que, obviamente, que ter isto de uma forma musculada, organizada, num setor ao qual eu, acho que adicionaria talvez aqui a possibilidade de ter um ângulo de entretenimento e talvez a parte do e-games, certamente Se que calhar tem esse, não é? Mas Faz todo o sentido, porque são tendências mundiais, são coisas que Portugal tem trabalhado em setores de nicho, alguma destas empresas, por outras razões, eu também já conhecia a vocação e, portanto, só precisam de ser amplificadas e terem o apoio formal. E nisto a diplomacia económica, muitas vezes, seja no formato mais tradicional do governo ou das estruturas, como é o caso da AIP, faz todo o sentido. Eu deixava só uma pergunta para não tomar também muito tempo e deixar, obviamente, o espaço aberto para outras, que era relacionada com os mercados. Sente que os mercados por onde as empresas conseguem posicionar melhor são aquelas que nós culturalmente, tradicionalmente, procuramos, que é de língua portuguesa, ou que são os mercados provavelmente o drive disto tem a ver mais com os mercados onde existe mais capacidade para vender com melhores margens estes produtos? Como é que é o mix em termos de expectativas de crescimento? Se nós repararmos e analisarmos os planos de atividade dos 18 clusters constituídos, aquilo que nós vemos é que há muita coisa que já é feita por associações empresariais, por outras já existentes. Portanto, não vale a pena haver apoio público para criar organizações que depois acabam por fazer aquilo que os outros fazem de forma meritória. Mas há três áreas muito importantes que eu acho que se podem diferenciar nos clusters. Uma é a inovação e a segunda é a internacionalização. E a terceira é a cooperação empresarial. Começando pela internacionalização. Há muito que a Associação Nacional Portuguesa defende, desde 2014, que devia haver requisitos de dimensão mínima no tecido empresarial para se poderem candidatar a sistemas de incentivos em duas áreas. Uma da internacionalização e outra na inovação. Uma empresa que não tenha balanço não se pode internacionalizar nem ter grandes veleidades, ter um reforço da sua capacidade exportadora. Tem de cooperar. Uma empresa, um tecido empresarial onde se concentra 50% de emprego em empresas com menos de 10 trabalhadores, nem progride muito em termos de inovação, em termos de internacionalização também não faz, e, portanto, mesmo em termos de pagamento de salários, as coisas ficam limitadas. O cluster tem esta característica. Ao integrar empresas do mesmo setor, pode muito bem incentivar o redimensionamento das fusões e aquisições que outras associações não podem fazer. Certo. Tem também outra vantagem, que é escolher mercados e ter a possibilidade de escolher mercados emergentes. Não os mercados estão consolidados, mas desenvolver um conjunto de atividades e ações que podem ir para mercados emergentes. Tem outra grande vantagem. Nós no país, excepto a cortiça, nós não somos potência mundial em nada. Mas temos modalidades esportivas que somos a quinta ou sexta modalidade, sim, a potência mundial. Porque não aproveitar os embaixadores de referência, tanto em termos coletivos como em termos individuais, para fazer a promoção no estrangeiro daquilo que bom e de excelente que se faz nas empresas e na economia portuguesa. Também pode ser aqui, ou integrarmos clubes de futebol, ou integrarmos municípios que têm o desporto como ponto importante na sua estratégia de competitividade territorial. O Comitê Olímpico, ao metermos todos estes players, estes agentes neste consórcio ou neste cluster, nós temos possibilidade de utilizar instrumentos de promoção para melhorar a nossa competitividade externa, que se não tivéssemos este tipo de organismos, não teríamos essa possibilidade. Portanto, em termos de internacionalização, é fundamental a existência destes clusters. Agora, na inovação, é um dos fatores críticos que explicam um déficit de competitividade e de produtividade da economia portuguesa. Mas estas organizações têm, dentro do seu seio, pela primeira vez, universidades e empresas. E o modelo que está-se a fazer no PRR, que tem tido um bom desempenho, pode ser reproduzido aqui.
Porque até aqui a inovação, como é que é feita? Há muito conhecimento que se passa nas universidades. Há muitos investigadores que são subsidiados e subvencionados para fazer investigação, mas os KPIs dos investigadores acabam no registro da patente, não passa para o mercado. Achamos até que os KPIs dos investigadores deviam se estender até que a patente passasse para o mercado e passasse para a economia. A possibilidade que temos de haver investigação que logo à partida é feita entre as necessidades de inovação das empresas e o nível de conhecimento e os nichos de conhecimento que as universidades têm é outra área que não é dada pelas ações empresariais, mas pode ser dado pelos clusters. E, portanto, a nível da inovação e a nível da internacionalização são duas áreas onde podem assumir um papel liderante. Deixa-me só ouvir o Jorge, que ainda não o ouvimos. Jorge, temos aqui um potencial tremendo, um mercado com enorme capacidade de poder chegar a várias valências, digamos. Sim, antes de mais cumprimentar o José Eduardo Carvalho e agradecer a disponibilidade para estar connosco. Eu e tu que somos os mais antigos neste plantel, o Luís, a aquisição foi o reforço para esta nova temporada. Temos ainda a receber vários exemplos de empresas que são por si inovadoras que e vários já quadrantes, têm, não é? Várias áreas, algumas até de menor dimensão, mas que já têm clientes fora de Portugal e em vários contextos. E eu acho que se olharmos para o nosso mercado, a economia portuguesa tem de facto uma limitação, que é olharmos aqui para o mercado espanhol interno. E que tem 5 vezes a nossa... O mercado interno tem 5 vezes a nossa dimensão. Acho que a realidade também mudou. E se olhássemos há 15 anos, porventura não se falava de exportações como se fala hoje. E eu acho que aí houve uma alteração de paradigma até dos próprios empresários. Porventura foi importante neste caminho também uma nova geração de empresários e de presidentes de conselho de administração e de modelos de gestão diferentes. Hoje discute-se, mesmo na economia portuguesa, modelos de governance diferentes, com regras diferentes e com posturas de estar no mercado e na economia diferentes. Agora, se olharmos para o potencial e para a importância que o desporto tem, e eu pegava aqui também numa coisa que o José Eduardo dizia, que é, eu acho fundamental e é uma questão muito pouco debatida, e isso poderia levar-nos a outro tipo de discussão, até para a própria reformulação do ensino superior em Portugal, que me parece de algum modo desajustado para aquilo que é a realidade da economia. Acho que cada vez mais importante haver esta ponte entre as universidades e as empresas. E os clusters precisam potenciam isso. Eu acho que isso, que o papel dos clusters pode ser importante, mas depois também, de certa forma, para criar sinergias entre empresas, por exemplo, da área tecnológica, ligado ao desporto, mas também para as empresas que já são líderes que comercializam bicicletas produzidas em Portugal ou caiaques e por aí fora, poderem criar sinergias e porventura conseguir ganhar clientes de maior dimensão fora, e porque estes clusters podem ser importantes também na medida de podermos ganhar uma maior dimensão para poder atacar o mercado de exportações. E isso é absolutamente fundamental, porque se nos limitarmos ao nosso mercado, e volta um bocadinho ao início, o nosso mercado interno é de facto de uma dimensão muito reduzida quando comparados com outros países, mesmo da União Europeia e fora da União Europeia. Temos aqui já pouquíssimo tempo para concluir esta segunda parte do jogo económico, mas eu não resisto a fazer uma pergunta ao José Eduardo relativamente àquilo que é o tema da atualidade em relação à discussão do Orçamento do Estado. Tem sido muito debatida a questão da descida do IRC. Pergunto-lhe para estas empresas, mas se calhar fazendo ampliando um bocadinho mais o espectro, para as empresas, sente que era importante esta descida do imposto? Nós somos defensores de uma descida da tributação sobre o rendimento das empresas de forma transversal a toda a economia. Há muito tempo que somos defensores nisso. Entendemos também que o Orçamento Geral do Estado é um instrumento fundamental para a gestão do país, mas as empresas portuguesas dependem muito mais de fatores externos do que internos. Quer dizer, a recessão na Alemanha vai ser muito mais importante. É muito mais importante e condiciona muito mais a evolução propriamente a aprovação ou não do orçamento. Achamos fundamental que seja aprovado. Porque o orçamento acaba por ser um instrumento que beneficia alguns grupos
pode prejudicar outros. Mas os fatores externos são, muito mais, são fundamentais. Mas estamos convencidos que o orçamento vai passar. Vai ser viabilizado. É a opinião que temos sobre o que se irá passar. Da mesma forma, como temos de ter certeza que vai haver o crescimento da despesa pública, porque não vale a pena estar a discutir impostos, só descida de impostos, se nós não discutirmos a despesa pública. Claro. E normalmente é uma discussão que toda a gente faz. No Parlamento não se discute o problema da despesa pública. Enquanto não se discute a despesa pública, é muito difícil. A arrecadação fiscal vai continuar. Sendo que é fundamental ter orçamento e estabilidade, até do ponto de vista das empresas, para haver maior investimento. E quando formos para lá já se conhece então esse documento. José Eduardo Carvalho, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, foi um gosto e creio que não será a última vez que estará connosco. Teremos todo o gosto em recebê-lo para perceber também como é que está a correr esta dinâmica do cluster e que resultados é que estão a ser obtidos. Muito obrigado então mais uma vez pela presença.